O Nintendo Switch acaba de passar de mais de 152 milhões de vendas. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre o último relatório fiscal da Nintendo do período de janeiro a março de 2025, onde mostram várias coisas como previsão de vendas de Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 1, vendas digitais, total de jogos vendidos aí, mostrando Donkey Kong passando 1 milhão de vendas, o Super Mario Party Jamboree também, o Super Mario Bros. Wonder passando de 16 milhões de unidades. Também temos detalhes referente às especificações técnicas do Nintendo Switch 2, galera, revelando aí que o console realmente tem 12 GB de RAM, entre outras coisas mais. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Bora lá! Fala pessoal do Sou Nintendista, eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós vamos mostrar aqui neste canal mais detalhes sobre o relatório que a Nintendo acabou de postar e divulgar da sua reunião com os investidores. E eu tinha feito uma previsão com vocês de algumas coisas e falei que ia trazer um vídeo em específico como este aqui pra gente trazer mais detalhes pra vocês de número de vendas de consoles, jogos, inclusive coisas em relação a Nintendo Switch 2, beleza? Antes de começar, vocês vão deixar o like de vocês, se inscrever nesse canal pra que vocês não percam nada de notícias de Nintendo, Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2. Então, pessoal, sem mais delongas, bora agora pro nosso vídeo. Vamos lá! Pessoal, seguinte, o Nintendo Switch simplesmente passou de 152 milhões de unidades vendidas, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês, há várias coisas desse relatório que vai mostrar, tá? Essas tais coisas. Detalhes de número de vendas do último período fiscal da Nintendo, que é o ano fiscal de 2025, que finalizou em janeiro, foi de janeiro a março de 2025. Em outros dados, vão mostrar os dados fiscais totais do ano, que foi de abril de 2024 a março de 2025. Beleza, pessoal? Então, o Switch vendeu exato 152,12 milhões de unidades até março de 2025 e o total de software vendidos passou dos 1,1 bilhão, tá? Importante pontuar. 1 bilhão e 391 milhões de unidades vendidas, o que é bastante coisa, tá? Eu vou colocar aqui um post referente às minhas previsões que eu tinha feito e compartilhado com vocês. Basicamente, no meu post eu tinha feito alguns estudos, umas análises das vendas progressivas do Nintendo Switch vindo desde 2017. E aí, a média que eu tinha colocado é de 1,6 milhões de consoles vendidos durante esse período. Uma média aí de 1,6, porém vindo de 1,4 a 1,8, beleza? E foram vendidos 1,26 milhões durante esse período. Aí você fala, nossa, mas eu esperava 153, 155, 160, passando no PlayStation 2. Gente, não estaria dentro do esperado isso. É um trimestre fiscal bem fraco, então vocês vão ver aqui bastante coisas aqui que são com números de vendas não tão expressivos, porque é um período mesmo que a galera sai do holiday, não é muito movimentado. E outra, o Nintendo Switch está no seu 9º ano de vida, ele completou 8 anos no dia 3 de março de 2025 e acaba de entrar no seu 9º ano. Então, assim, os números aqui foram um pouco mais baixos, porém ainda se mostra bastante forte o console, com outras coisas também que a gente vai ver aqui. Beleza, pessoal? E agora, falando de vendas separadas por modelo. Então a gente teve aí o Switch OLED vendendo 790 mil, basicamente, então 0,79 milhões. O V2, 260 mil, que é 0,26 milhões. O Nintendo Switch Lite, 0,22 milhões, que são 220 mil aí, totalizando tudo os 1,27 milhões. Então, galera, a gente consegue observar ainda que o Nintendo Switch OLED ainda é o preferencial da galera para que quando vai adquirir, né, um console Nintendo Switch.
O V2 tá ali no intermediário e o Switch Lite bem pertinho em relação ao console padrão, né? Então a gente vê que a galera está disposta a pagar um pouquinho mais caro para ter a experiência definitiva pro Nintendo Switch. Isso já explicam várias coisas sobre o Nintendo Switch 2 também, beleza? Se a gente for olhar, deixa eu mostrar aqui o relatório, tá? Eu destrinchei várias coisas aqui pra vocês, mas se vocês forem olhar aqui nesse slide, a gente consegue observar a diferença de cada trimestre ali. Então, se vocês olharem aqui esse Fiscal Year 24 e depois o Q4 é quarter, que é trimestre. Então, no mesmo período de janeiro a março, aqui só que é referente ao ano passado, a gente consegue ver que realmente é um trimestre bem fraco em relação ao último que a gente teve, que foi de outubro a dezembro. Olha só a diferença das vendas, né? Mas mesmo assim está em queda o console, porque ele já está no ano de vida, inclusive está vendendo muito mais do que o esperado, beleza, galera? Então, como vocês podem ver, teve uma queda aí em relação também a esses períodos, tá? Então é muito interessante a gente comparar o mesmo período, porque se a gente ficar comparando os outros trimestres, a gente vai ficar vendo, nossa, mas não vendeu nada esse trimestre, será que tá ruim os jogos? Uma outra coisa que explica, gente, também esses números de vendas também estarem caindo, não temos jogos expressivos nesse trimestre. Tivemos Donkey Kong, que passou de 1 milhão, vocês vão ver aí. Xenoblade, que não foi milhão seller, eu falei pra vocês que não ia chegar por enquanto agora. Em fevereiro nem tivemos jogo. Então, assim, acaba, né, que não teve nenhum system seller por agora, né? Ficou bastante dependente das vendas de jogos do último trimestre que a gente teve. Pelo menos dos últimos trimestres aí, beleza, galera? Então, essas foram as vendas por modelo. Agora eu quero mostrar pra vocês sobre o forecast da Nintendo que ela atualizou, beleza? O Nintendo Switch, inclusive, ele nem conseguiu bater a meta dos 11 milhões. Foram, se não me engano, 10,8 milhões que ele vendeu durante esse período todinho, né? Porém, a Nintendo ela deu uma reduzida agora no forecast, porque vai abrir um novo ano fiscal, né? Abril, dia 1º de abril. Então, ela, nesse relatório, ela tá mostrando os dados todinhos para esse ano fiscal, né? Vender até o dia 31 de março de 2026. E ela reduziu, então, desse 11 milhões que a gente teve da última vez para 4,5 milhões de Nintendo Switch. Aí você fala, caraca, mas é bem pouco, 152 mais 154, num ano fiscal todo, ele venderia próximo de 156. Isso aqui é forecast, já aconteceu da Nintendo aumentar quanto reduzir. Eu acho que ela foi bem generosa aqui, assumindo que o Nintendo Switch 2 ele vai vender mais de 15 milhões de unidades só nesse ano fiscal, até o finalzinho de março. Já passando o Wii U, por exemplo, e vendendo mais do que outros consoles também. Então, assim, vamos ver. Eu ainda tô confiante porque a gente tem alguns lançamentos, jogos que não foram anunciados, mas se for remaster, ports HD e tal, que é o que eu acredito que vai vir bastante no Nintendo Switch ao longo do tempo aí, eles devem chegar sempre nesse 1 milhão de vendas. Agora, mas temos Pokémon Legends EA. Pokémon Legends EA é um system seller, não vai vender tanto igual, pelo menos o que eu acho, igual um Pokémon, sei lá, de nova geração. Ele deve vender o que o Arceus vendeu mais ou menos ali, 13, 14 milhões, mais de 10. E Metroid Prime 4, que pode ser que acabe superando as vendas do Dread, até porque vai ter bastante no Nintendo Switch 2, mas acho que a Nintendo vai separar ali, não sei como é que ela vai fazer isso em relação ao Nintendo Switch 2 Edition, mas vamos precisar aguardar pra ver aí. Mas o Nintendo DS, ela já vai passar, acredito que no próximo relatório fiscal. O PlayStation 2 vai depender dela, basicamente. Eu acredito que vai passar durante as vendas aí, os anos do Nintendo Switch. Porém, agora fica difícil com esse forecast que a Nintendo colocou aqui. Mas, de novo, eu acho que ela foi bem generosa. Eu acho que Nintendo Switch com o preço do Switch 2 vai vender bastante. Vamos ver, vocês vão aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, ok? Galera, Top 10 foi atualizado aqui. A única diferença de colocação que tivemos foi o Pokémon Scarlet Violet trocou aqui com Sword and Shield. Sword and Shield, ele caiu. No último relatório que eu mostrei pra vocês, dava pra ver que ele
Dava pra ver que eles estavam quase passando, beleza? Inclusive eu fiz aqui a troca sem querer, esqueci de atualizar. Se vocês forem ver aqui, eu botei sem querer que tem que atualizar. 26.82 é o Scarlet Violet e 26.79 é o Sword and Shield, beleza, galera? Foi um erro de digitação aí. O Mario Kart 8 Deluxe vendendo absurdamente, já passou de 68 milhões, só a versão do Switch. Contando com a versão do Wii U, já tá mais de 70 aí. Animal Crossing também não para de vender, mais 47.82. Smash, mais de 36 milhões. Zelda Breath of the Wild, 32.81. Mario Odyssey já passou aí dos 29 milhões, tá quase chegando a 30 milhões. O Zelda Tears of the Kingdom, 21.73. Super Mario Party, 21.76. O Tears of the Kingdom passou, né, no último relatório. E o New Super Mario Bros. U Deluxe, 18.25. Se você for pegar outros jogos, temos aí o Super Mario Bros. Wonder passando de 16 milhões de cópias vendidas. No último relatório fiscal tivemos aí bastante números atualizados e a galera tava aguardando muito do Mario Bros. Wonder, que a Nintendo não tinha postado mais, né? Então mostrou que ela tinha saído acho que de 12 ou 13 para 15 milhões e agora 16. E mostrando também a força de Nintendo Switch Sports, porque ele passou o Ring Fit Adventure também, né? E agora o Switch Sports ele tá no top 11, com 16.27, e o Super Mario Bros. Wonder com mais de 16 milhões de unidades, em 12º colocado. Eu ainda acho que ele e o Switch Sports vão competir aí o 10ª colocação ao longo do tempo, porque o Mario Bros. U Deluxe eu acho que ele vai acabar saindo daqui em algum momento, beleza, galera? Então, assim, sucesso, maravilhoso esse jogo, recomendo que vocês comprem. Nintendo atualiza o número de venda de outros jogos também, beleza, galera? Mario Party Superstars passou de 14 milhões. Já tinha um tempo que a gente não tinha atualização desse jogo, né? Acho que a Nintendo esperou passar dos 14 milhões aí pra mostrar. Então a gente tem, por exemplo, o Super Mario Party com 21.16... mais 14 milhões o Mario Party Superstars e o Jamboree 7.48 milhões. O Jamboree ele tinha vendido 6 ponto alguma coisa no último relatório, né, que foi o primeiro, e agora ele vendeu um pouquinho mais de 1 milhão. Vamos ver aí ao longo do tempo, vai ter a Nintendo Switch 2 Edition, então acho que esse jogo vai vender ainda ao longo do tempo aí, tranquilamente. O Switch Sports e o Mario Bros. Wonder já mostrei. Paper Mario The Thousand Year Door passou já dos 2 milhões de unidades vendidas, então 2.10 aí. Luigi's Mansion 2 HD se encaminhando para os 2 milhões, 1.9. Queria que vendesse mais ele. Inclusive o Echoes of Wisdom passou de 4 milhões aí, ficando um pouquinho atrás do Link's Awakening, que foi 6 ponto alguma coisa. Mario Luigi Brothership também na portinha pros 2 milhões com 1.97. E o Donkey Kong Country Returns HD, galera, passou de 1 milhão de vendas com 1.27. E a galera tá perguntando, caraca, mas Donkey Kong não vendeu quase nada. O jogo no macaco não vende nada. Galera, o Tropical Freeze, se eu não me engano, ele vendeu 4 milhões e alguma coisa, né? Eu esperava, sinceramente, que o Returns ele fosse passar de 2 milhões, assim, já de primeira. Mas não passou ainda. Eu acho que pode chegar perto, mas eu acho difícil, tratando de um porte. Também a precificação desse jogo, ela veio bem, assim, fora de cogitação. Podia ser bem mais abaixo, então acho que teria vendido bastante. Mas ainda se mostra o segundo título mais lançado aí, mais vendido, na verdade. Se você pegar a versão do Wii, acho que vendeu um pouquinho mais de 2 milhões. Somando tudo aí com a versão do 3DS, acaba resultando tudo isso aí. E Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, como eu tinha falado pra vocês, não foi million seller. O 1 e o 3 eles venderam um pouquinho mais de 1 milhão e pouquinho, 1 milhão 0, 1 milhão 0.1 mais ou menos. Assim, eu acho que o X, não sei se ele chega a ser million seller. Pode ser que sim, pode ser que não, durante um tempo aí. Eu acho que a galera também não deu tempo de contar as vendas. Por quê? Foi dia 20 que ele lançou, dia 20 de março. E esse relatório é até o dia 31 de março. Então só teve 10 dias aí pra vender. Então eu acho que no próximo relatório fiscal pode ser que ele apareça como um million seller. Vai precisar aguardar aí.
E galera, a base anual do Nintendo Switch foi atualizada. A única vez que tivemos que caiu aí 1 milhão, beleza? Então, em vez de aumentar, como estava sempre aumentando, já começou a cair. E como eu falei, esse ano fiscal não tivemos lançamentos altamente expressivos. O jogo mais expressivo de lançamento da Nintendo foi o Super Mario Party Jamboree, e que não foi assim totalmente expressivo como a época de 2023, que tivemos Super Mario Bros. Wonder e Tears of the Kingdom, por exemplo, e ainda tinha Pokémon Scarlet e Violet, né, galera? Então, assim, a base ainda se mostra altamente forte. Não confunda base instalada com o número de vendas. O número de vendas passou de 152 milhões. E a base anual de quem logou, pelo menos, não sei como a Nintendo faz essa conta aqui. Porém, durante um período de um ano fiscal, de 1º de abril de 2024, agora 31 de março de 2025, foram 128 milhões de jogadores ativos. Então, uma base instalada bastante forte, e principalmente para um nono ano de console. Então, mostra que a Nintendo ainda vai dar muito suporte ao Nintendo Switch por bastante tempo aí, pelo menos que a gente olha com esses dados aqui, e também segundo as falas dela. A galera fala, eu não acho que vai dar suporte, porque ela já falou que vai dar suporte e vai fazer a transição suave, beleza? E aqui a gente mostra tem o Global Sell-Through, basicamente, de vendas de Nintendo Switch. Então a gente consegue ver aí que o console já está em queda mesmo, já quase, já se equiparando aí ao ano fiscal 2018, então cada vez menos ele vai vender aí. Beleza, galera? Agora eu quero mostrar pra vocês o calendário de jogos de Switch 1. Não temos data cravada mais pra nada de Nintendo Switch 1. Eu acho que vai ter Nintendo Direct em algum período aí em junho. Eu acredito que nós vamos ter alguma coisa, de repente, no finalzinho do ano, pode ser... Finalzinho do ano, não, finalzinho de junho, desculpa. Vamos ter Summer Game Fest um dia depois do lançamento do Nintendo Switch 2. Então, eu acho que a Nintendo ela deve fazer algum eventinho dela, pelo menos para mostrar anúncios de jogos de Nintendo Switch. Porque o 2 já temos bastante coisas aí. Pokémon Let's Say, então, vai chegar no final do ano. Metroid 4 Beyond, Prime 4 Beyond, chega em 2025. Eu acredito que o Metroid vai chegar em outubro, entre setembro e outubro ali. O Pokémon Legends eu acho que é novembro. Porque dezembro a gente teria o Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Porque a Nintendo falou que é inverno 2025. O inverno começa aqui no hemisfério no dia 20 e pouco, então acho que é dezembro que ela deve lançar esse jogo. Então acho que vai ficar mais ou menos por essa data aí. Rhythm Heaven Groove chega em 2026 junto a Tomodachi Life Living the Dream. Tomodachi Life Living the Dream é um jogo que com certeza vai vender bastante Nintendo Switch, até mesmo Lite. É um jogo que vai vender bastante no hemisfério norte, Estados Unidos, Japão principalmente. E temos Pokémon Champions, que foi anunciado na Pokémon Presents, que vai chegar ao Nintendo Switch 1 aí, mas ainda não tem uma janela própria para nós, beleza, galera? E temos também algumas informações importantes aqui para vocês sobre jogos 2025 e 2026 para Nintendo Switch 2. Então, Mario Kart 8 Deluxe sai junto com Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, 5 de junho. O Nintendo Switch 2 Welcome Tour e o GameCube do Switch Online também, dia 5 de junho. Depois temos 17 de julho o Donkey Kong Bonanza. E depois vamos ter Super Mario Party Jamboree 4 DLCzinha Jamboree TV, dia 24 de julho. Depois vamos ter aí o Kirby The Forgotten Land com Star Across the World, 28 de agosto de 2025. E aí não temos datas para algumas coisas. Então, o Dragon Drive vai chegar no verão de 2025, então deve chegar estourando até setembro de 2025. O Kirby Air Rider chega ainda em 2025, mais um outro jogo. Tem Pokémon Legends EA pro final do ano, como eu falei, e Metroid Prime 4 Beyond. E o Hyrule Warriors Age of Imprisonment deve chegar no inverno de 2025. E temos vários jogos third chegando. Ó. Day One temos basicamente Deltarune, Yakuza, Bravely Default, Cyberpunk, Survival Kids, Split Fiction e Street Fighter 6. Então jogos bastante expressivos aí. Temos também outros jogos, Dusk Bloods também, Story of Seasons para chegar, Hades 2, ou Hades 2 como você quiser chamar, que ainda vai receber data.
Entre outras coisas, beleza? Tem o filme do Zelda, que vai chegar dia 26 de março de 2027. O filme do Mario, que vai chegar também proximamente aí no ano que vem. Também tem a abertura da Nintendo São Francisco, dia 15 de maio. E o outro Super Nintendo World na Universal, lá de Orlando, dia 22 de maio. Então, bastante coisa pra esse mês aí ainda, beleza, galera? E pra gente finalizar essa parte do relatório fiscal, eu queria mostrar vendas digitais pra vocês. Então, durante o período do ano fiscal do ano passado para agora, aumentou bastante, 3.3, foi para 53.5, mas se a gente for ver o gráfico aqui das vendas e tudo mais, a gente consegue ver que bem abaixo dessa metade aí é jogo tipo que tem tanto mídia física e digital, quanto Mario Kart 8, Zelda Curse of Wisdom. A maioria dessas vendas digitais é de jogos que só tem exclusivo digital, ou é uma DLC, ou é o Nintendo Switch Online que a Nintendo contabiliza. Então a gente consegue ver que a galera ainda prefere a mídia física. Então quando você olha aqui, você fala, ih, já passou a mídia digital da mídia física. Não é isso. Tem que separar tudinho. Então a mídia física ainda continua bastante forte pra Nintendo aí. Com certeza bem mais de 70% aí, 80%, tranquilamente, se for pontuar. Beleza, meus amigos? E eu quero mostrar aqui rapidinho especificações técnicas do Nintendo Switch 2, porque o que a gente teve, tá? Basicamente, o canal Geeker One, ele obteve de alguma forma a placa-mãe do Switch 2, fez a desmontagem aí e conseguiu obter algumas informações. Tá aqui a foto dela, basicamente, como vocês podem ver. E uma coisa acaba que confirma alguns dados pra gente aqui, ó. O processador é NVIDIA T239 com 8 núcleos, Cortex A78 e 4 MB de cache L3. O processo de fabricação é litografia Samsung com 8 nanômetros. GPU Architecture Ampere, a mesma utilizada por placas da série RTX 30, com 1.536 núcleos CUDA. A memória RAM, aí ó, de 12 GB, LPDDR5X, com largura de banda 128 bits e velocidade 8.533 MTS. Armazenamento é de 256, que essa Nintendo já anunciou. Conectividade Wi-Fi, o Wi-Fi 6, tá? Inclusive, Bluetooth da MediaTek, áudio chip Realtek e consumo de energia. O SOC pode consumir até 34,4 watts, provavelmente será reduzido aí pela Nintendo, beleza? E aí, essas especificações confirmam não só que a litografia esperada dos 8 nanômetros realmente se tornou um fato, como a Nintendo optou por triplicar a memória RAM do sucessor para 12 GB, né? Porque o Switch tinha só 4, basicamente, ali. E ainda meio teraflop, né? Se a gente for colocar. E também com a disponibilidade de uma versão DLSS feita por console da Nintendo, somadas de mais técnicas da NVIDIA e uma arquitetura bem mais moderna encontrada nela quando compramos a época em que será lançado, a geração atual com seu predecessor em 2017, o Switch 2 deve ser sim capaz de contar com uma enxurrada de jogos atuais sendo disponibilizados por parceiras para o sistema por um bom tempo. E também eu acredito, galera. A gente teve também um trailer recente de GTA, né, 6. Será que GTA 6 vem pro Nintendo Switch 2? Vamos ver aí, tá? Essas informações vocês acham lá no site de notícias do Universo Nintendo, feito pelo Necrolip, meu amigo aí, beleza? Gente, especificações dos jogos e acessórios do Switch 2 saíram. Eu fiz uma live aqui com vocês, já abriu a pré-venda. Assista lá a live até que eu libere um vídeo com dicas pra vocês como vocês vão fazer a pré-compra desses consoles, porque tem já a venda liberada do modelo padrão do Switch 2 sem o Mario Kart World. Tem os meus links lá, então acessa a última live que vocês vão já ser encaminhados. Algumas coisas já estão esgotando como Pro Controller, então fique atualizando lá e fique vendo direitinho. Aguardo meu vídeo aí também de dicas pra vocês, tá? Que deve sair. Galera, e uma das últimas que eu quero trazer pra vocês aqui, Joy-Con do Switch 2 vão ser customizáveis. Basicamente esse acessóriozinho aqui, essa fitinha que eu tô chamando, essa tira decorativa, apareceu em venda no AliExpress. Posso deixar aqui na descrição pra vocês o link. Tá até bem baratinho aqui, pelo menos em euros, acho que era 2 ou 4 euros, alguma coisa assim. E sugerindo que a gente vai poder tirar essa parte aqui e colocar essas, possivelmente. Eu achei bem legal, porque eu tinha falado que eu queria o console um pouquinho mais colorido, né? Agora sim, eu acho que assim ficou perfeito pra mim.
eu amei, eu tô pensando seriamente, deixa eu ver como é que vai ser, se é fácil essa troca, vamos ver como é que vai ser, senão eu com certeza vou comprar isso aqui pra deixar bem mais bonitinho o meu Joy-Con. Teve uma galera que gostou mais a parada minimalista, então eu acho que é uma opção pra galera, beleza? E, gente, no app lá do Nintendo Today, basicamente vamos ter novos ícones de perfil de jogador e alguns, inclusive, de Pokémon que a galera reclamava que não tinha, que não sei o que. Então, pelo menos os iniciais também vão aparecer aí. Então, vão ser, acho que exclusivos do Switch 2, porque a gente teve o update do Switch 1, atualizou alguns designs e a gente não teve ali pelo menos a adição nova. Mas no Switch 2 já tá confirmado aí pra vocês, além do tema claro e escuro que a galera tava pontuando. Beleza, meus amigos? Então foi isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam nesse canal e também deixem o like de vocês que é muito importante, dados da pré-venda também e os links para vocês comprarem o Nintendo Switch 2 vão ficar aqui abaixo na descrição. Beleza, meus amigos? A gente se vê numa próxima, tchau, tchau.